Se você tem acompanhado os vídeos recentes aqui do Astrum Brasil, notará que falamos muito sobre como o universo é estruturado. Estruturas filamentosas de galáxias sendo separadas pela expansão do universo e com bolhas ou vazios se formando nas lacunas. Por causa da expansão do universo, tudo está se afastando de tudo. Mas claro, na prática isso não é algo absoluto. Em contraposição a essa expansão, há uma força misteriosa chamada de gravidade. A gravidade é uma força de tração, ou tecnicamente, a curvatura do espaço-tempo causada pela distribuição desigual de massa. Em escalas muito pequenas, a gravidade quase não é relevante. Você não perceberá essa atração pelos objetos ao seu redor, mas sim pela Terra, pois é um corpo muito grande em relação a nós. Objetos celestes próximos o suficiente do Sol são mais influenciados por sua gravidade. E todas as estrelas da galáxia orbitam ao redor de um buraco negro supermassivo no núcleo dela. Mas não para por aí. Você provavelmente já ouviu falar que a galáxia de Andrômeda está vindo em nossa direção. Mas se tudo está se afastando de tudo, como estamos em via de fusão com a gigante galáxia de Andrômeda? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E juntos vamos explorar um dos maiores mistérios do universo. Gravidade. Objetos que estão próximos o suficiente com uma massa grande o suficiente são puxados em direção um ao outro pela gravidade de uma forma mais rápida do que a velocidade de expansão do universo. É por isso que temos superaglomerados de galáxias, e curiosamente, somos parte de um desses superaglomerados. A gravidade está mantendo esses aglomerados de galáxias unidos, e em escalas de tempo extremamente grandes, as colisões não são totalmente incomuns. Recentemente foi proposta uma nova teoria de que a Via Láctea pode ter experimentado recentemente uma colisão com uma galáxia difusa do tipo Grande Nuvem de Magalhães, chamada Antlia 2. Os cientistas descobriram que a Via Láctea tem ondulações consistentes com uma colisão no passado, mas não puderam identificar com o que ela colidiu, até que o satélite Gaia descobriu a galáxia Antlia 2, escondida atrás do nosso disco galáctico. E isso a torna muito difícil de localizar, pois embora seja massiva, está muito espalhada devido à colisão, e estar atrás do nosso disco galáctico torna difícil de ver devido às estrelas e poeira no caminho. E isso nos leva ao tópico principal deste vídeo, o grande atrator e os grandes vazios. Talvez você já tenha se deparado com o nome vazio de Botts no passado, descrito como um dos maiores vazios no espaço que conhecemos. Mas o que isso realmente significa? Em primeiro lugar, não é esta imagem. Se você pesquisar no Google por vazio de Botts, essa imagem aparece muito, mas essa é na verdade a nuvem molecular escura Barnard 68, uma nuvem de poeira no espaço que não permite a passagem de luz das estrelas atrás dela, o que suponho que a faça parecer muito como o vazio no espaço. Para entender o que o vazio de Botts realmente é, precisamos te dar um contexto. Sabemos que o espaço existe fora da Terra. Mas mesmo fora da atmosfera da Terra, o espaço é bastante povoado por outros objetos como a Lua, asteroides, planetas e o Sol. Neste ponto, para esses objetos mais próximos, ainda podemos razoavelmente usar quilômetros para medir distâncias. Fora do nosso sistema solar, os objetos começam a se distanciar um pouco mais. Começamos a medir distâncias em anos-luz. Um ano-luz sendo 9,46 trilhões de quilômetros. Nesta escala podemos ver que existem muitas estrelas nas proximidades de nós. Todas as estrelas da nossa galáxia constituem a Via Láctea, uma grande estrutura com cerca de 150 mil anos-luz de diâmetro. Além da Via Láctea, há mais galáxias, a maior e mais próxima sendo a galáxia de Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Além disso, vemos o grupo local de galáxias do qual fazemos parte. Algo que gostaria de chamar a sua atenção aqui.
Neste ponto do agrupamento das galáxias, você pode ver que esses aglomerados não são uniformemente distribuídos. Entre todos esses grupos de galáxias há os vazios, onde existem apenas algumas galáxias espalhadas. E esses são apenas pequenos vazios, tendo apenas dezenas de milhões de anos-luz de diâmetro. Diminuindo o zoom mais uma vez, começamos a ver essa formação de bandas ocorrendo em grande escala. Nessas distâncias, começamos a ver que o universo tende a ter uma espécie de teia ou estrutura de filamentos feita de galáxias. Entre esses enormes aglomerados e filamentos, estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz, estão os supervazios. E um dos maiores que conhecemos é o vazio de Botches, com 330 milhões de anos-luz de largura. Em uma região típica do espaço, encontraríamos cerca de 2.000 galáxias dentro desse volume, em média. Mas isso não significa que não haja absolutamente nada por lá agora. Descobrimos um filamento muito fino de cerca de 60 galáxias neste vazio, mas elas estão tão esparsamente distribuídas que, se a Via Láctea estivesse no meio do vazio de Botts, não teríamos conhecimento de outras galáxias até os anos de 1960, devido a essas longas distâncias. Então, o vazio de Botts é na realidade um pedaço de espaço muito vazio com centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, contendo algumas galáxias muito solitárias. O que nos leva a outro aspecto muito interessante e oposto em nosso universo: regiões do espaço onde há uma incrível densidade de galáxias por centenas de milhões de anos-luz em qualquer direção. Dentre essas regiões, encontramos o Grande Atrator. É tão massivo que, embora a nossa galáxia esteja entre 150 a 250 milhões de anos-luz de distância, a nossa e todas as galáxias ao nosso redor estão se movendo para essa direção no espaço. As estimativas colocam a sua massa em cerca de 1.000 trilhões de sóis, o que já é suficiente para muitos milhares de galáxias. Mas o que poderia existir nessa região com tanta massa? Bem, isso foi um grande mistério por muito tempo, porque como Antlia 2, a região onde o Grande Atrator está localizado, está escondida atrás do disco da nossa galáxia. No entanto, os telescópios de raio-x podem ver através do disco, e as recentes melhorias tecnológicas e avanços nos telescópios nos permitiram detectar milhares de galáxias na região onde o Grande Atrator deveria estar. Mas essa detecção não justificava tamanha distorção no espaço-tempo. Não havia massa suficiente para criar tal atração. Uma análise mais aprofundada revelou algo muito interessante: que enquanto estamos sendo puxados para o Grande Atrator, há algo ainda mais massivo por trás dele, localizado a 650 milhões de anos-luz de distância, chamado Concentração Shapley ou Superaglomerado Shapley. Nesta região se encontram milhares de galáxias densamente compactadas, com uma massa de 10.000 trilhões de sóis, e tudo dentro de 1 bilhão de anos-luz está sendo puxado em sua direção. Por outro lado, olhando na direção oposta do superaglomerado Shapley, vemos uma região pouco densa, onde tudo parece estar se afastando dela, chamada de repelente de dipolos. Na verdade, não está repelindo a massa, mas devido ao fato de toda a massa ao seu redor ser puxada para regiões mais densas pela gravidade, cria a ilusão de que está repelindo essa massa. Embora alguns cientistas afirmem que realmente há uma força de repulsão desconhecida em trabalho. Para simplificar, ainda estamos dando os primeiros passos no que diz respeito à compreensão do universo. Observamos certas coisas, como o movimento das galáxias, grupos densos de galáxias e ausências de galáxias em grandes vazios ou regiões repelentes. Observamos a expansão do universo e observamos as estruturas filamentares. Mas o universo é um lugar impossivelmente grande e só podemos ver até um ponto e só podemos viver até certo ponto. Além disso, nossa tecnologia ainda é limitada. Temos muitas teorias que procuram explicar o que vemos,
Mas eu realmente não ficaria surpreso se essas teorias mudassem à medida que mais dados se tornem acessíveis. E muitos podem se perguntar, afinal, qual é o objetivo disso tudo? Essa é uma excelente pergunta que deixo para vocês discutirem nos comentários. Pessoalmente, fico muito feliz que mentes incrivelmente brilhantes trabalham constantemente em busca dessas respostas e que talvez nos ajudem a descobrir o nosso lugar no universo. É sempre algo muito especial perceber que muitos têm uma necessidade insaciável de explorar e entender tudo ao seu redor. E esse senso inato de admiração e curiosidade é o que impulsiona a evolução da humanidade. Então é isso, o grande atrator e os grandes vazios. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. Quer estar por dentro das novidades de astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos sobre notícias, eventos, astrofotografias e convidados especiais. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais no YouTube. Você terá vários benefícios exclusivos, como por exemplo o grupo especial para membros e apoiadores no Telegram. Quero agradecer especialmente a todos que vêm ajudando o projeto Astrum Brasil todos os meses, especialmente meu amigo Cristiano Brandão, que se tornou o maior apoiador do projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.